Boa tarde a todos, todas e todes. Bem-vindos, bem-vindes, né, ao terceiro seminário Memória e Identidade no Acervo MS. Né? Esse seminário é organizado pela Rede de Arquivos de Mulheres, RAM, que é uma iniciativa do CPDOC, Fundação Getúlio Vargas e EB-USP. E hoje nós vamos ter fala de 4 mulheres aqui, né, do Instituto Moreira Salles. Eu vou me auto-apresentar e me apresentar. Eu vou ser a mediadora dessa tarde. Eu me chamo Fabiana Dias, eu trabalho no Instituto Moreira Salles, eu trabalho na coordenação de gestão de acervo. Eu sou doutoranda em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense. E eu sou uma mulher branca, eu estou na minha casa, na minha sala, tenho cabelos cacheados, castanhos, longos, e uso uma blusa vermelha. Atrás de mim tem uma parede, uma cor bege, um espelho. Né? Primeiramente, eu vou dar um aviso que eu preciso ler aqui, que é um aviso da FGV sobre o evento. As manifestações expressas por integrantes dos quadros do Instituto Moreira Salles, da Fundação Getúlio Vargas, e por convidadas, convidados e convidadas que participam dos eventos e transmissões online, representam exclusivamente suas próprias opiniões e não necessariamente a posição institucional do MS ou da FGV. Reiteramos também que todos e todas aqui presentes concordam em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para a divulgação do evento, que ficará disponível posteriormente no canal oficial da FGV CPDOC. Também gostaria de fazer alguns avisos. O evento começa agora às 3h, vai até às 5h. Ao longo das falas, fiquem à vontade para fazer suas perguntas pelo chat. No final, a gente abre para o debate e lê as perguntas de vocês. Como eu disse, isso depois vai subir no canal da FGV do YouTube, para todo mundo poder ver incansavelmente, né? E agora eu vou apresentar as mulheres que vão falar hoje com a gente. Né? O nome delas é a Daniele Queiroz, a Juvita Santos, Elisama Almeida e Roberta Zanata. Eu vou falar na ordem que elas vão se apresentar. E também é importante dizer que eu vou interrompê-las, faltando 5 minutinhos, para dizer, olha, o seu tempo está acabando, tá bom? A primeira delas é a Daniele Queiroz, ela é mestre em representações imaginárias pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e atua como curadora assistente de fotografia contemporânea no Instituto Moreira Salles. Elisama Almeida, doutoranda do programa Materialidades da Literatura na Universidade de Coimbra, mestre em literatura pela PUC-Rio e atua como pesquisadora de literatura no IMS. Jovita Santos é mestranda em artes visuais pelo programa de pós-graduação em artes visuais da Escola de Belas Artes da UFRJ. Atua como assistente na coordenação do Departamento de Iconografia do Instituto Moreira Salles. E Roberta Zanata é doutora em Ciências Sociais pela UERJ e supervisora do Núcleo de Catalogação do Instituto Moreira Salles. Bom, boa sorte para todos. Eu passo a palavra para a Dani, que pode começar a sua apresentação. Oi, gente, boa tarde. Ai, que difícil ser a primeira. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Daniele Queiroz. Eu me apresento como uma mulher negra de pele clara, visto uma blusa amarela de gola alta sem mangas. Meu fundo é uma parede branca com uma porta ligeiramente entreaberta, e acho que é isso que dá para ver. Eu trabalho como curadora assistente dentro do setor de fotografia contemporânea do Instituto Moreira Salles, como a Fabi falou. Eu não sou responsável pelo acervo, pela nossa parte do acervo dentro do Instituto Moreira Salles, né? Na verdade, quem é o responsável é o Ângelo Manja Bosco. Então, eu compartilho um pouco dessa autoria com ele, porque ele me ajudou bastante a fazer essa apresentação. Ela está aparecendo aqui para vocês? Fabi, não começa a contar ainda, pelo amor de Deus. Não, fica tranquila. Parece uma tela branca para a gente. Porque tá subindo. Está carregando. Tá.
Apareceu, começou a aparecer. Acho que está só terminando, porque eu preciso clicar nesse apresentar aqui. Apareceu? Não. Não, está carregando. Você quer mostrar no modo PowerPoint? Acho que foi, né? Foi. Tá. Bom, eu vou dar um rápido panorama sobre o acervo da fotografia contemporânea dentro do acervo do Instituto Moreira Salles. E, na verdade, eu vou focar minha apresentação no trabalho da Aline Mota, que é uma das nossas artistas que faz parte do acervo, com um trabalho que chama Jogo da Memória, né? Mas antes eu queria falar um pouco sobre, dentro da nossa coleção, né, de fotografia contemporânea no acervo, o acervo de fotografia contemporânea ele tem uma peculiaridade em relação ao acervo do Instituto como um todo, porque o Moreira Salles ele costuma receber muitas coisas, né? Então a gente recebe coleções de artistas, de pesquisadores, de personalidades, e dentro da fotografia contemporânea a gente faz um pouco o movimento contrário. As nossas obras elas vêm a partir de projetos que a gente faz. Então sejam exposições ou seja o processo da Bolsa Zoom, exposições retrospectivas de artistas, exposições comissionadas, parcerias que a gente faz ou algumas compras esporádicas. É geralmente um movimento nosso de aquisição de algo, menos uma doação que vem num lote para a gente. Isso faz com que, numa certa medida, a gente consiga também ir criando óbvio que sempre tem um caráter curatorial, né, para todas as equipes, mas que a gente consiga ir discutindo qual é esse perfil de acervo que a gente está consolidando dentro do Instituto. Né? Então, dentro do nosso acervo, a gente conta hoje com 39 artistas. A gente tem uma coleção pequena, perto do volume que o Instituto Moreira Salles tem, né? Então, a gente tem, dentro desses 39 artistas, 13 mulheres, 21 homens, um artista não binário e 4 coletivos. Desses 4 coletivos, vale falar, porque aí para a gente, eu coloquei essa questão do coletivo, porque ela é importante no sentido de que de repensar essas autorias dos projetos, né? Então, são 4 coletivos que assinam como um coletivo, mas acho importante dizer que dentro desse cenário, 3 desses coletivos são formados por homens e um coletivo é misto, que é a Mídia Ninja. Falta um pedacinho aqui. Depois eu posso só atualizar esse PDF, porque eu acho que eu esqueci de pôr uma coisa que é importante, né? A gente não tem esses números, e dentro das mulheres no acervo, a gente tem 10 mulheres brancas e 3 mulheres negras, e 12 mulheres cis e uma mulher trans. Então, a gente tem pensado dentro, não só nessa questão de gênero, mas a partir dela também pensar dessas intersecções, tanto de raça, e pensar também no próprio gênero, não só como homens e mulheres, mas pensar nessas interseccionalidades que a gente tem mesmo dentro do que se entende como mulheres, né? Então, por exemplo, a última vencedora da Bolsa Zoom é a Castiel Vitorino, que é essa artista, a primeira artista trans que a gente tem no acervo, que é uma mulher trans negra. Feita essa contextualização, eu vou trazer o trabalho da Aline Mota. A Aline foi vencedora, o projeto dela foi vencedor da Bolsa Zoom em 2018. A Bolsa Zoom é uma bolsa que a gente faz de 1 ano de projetos. Os artistas ganham R$65 mil para desenvolver um projeto ao longo de 1 ano com o nosso acompanhamento. E o trabalho da Aline, que é uma artista de Niterói, né? Ela é uma artista do Rio de Janeiro, que ela mora e trabalha em São Paulo. Ele é um trabalho que eu resolvi trazer porque ele trata de questões que falam muito sobre o próprio acervo. Então, ela parte do acervo para constituir um trabalho que vira obra e que
que segue sendo esse acervo, né? Então, ela fala a fala dela é: eu descobri que ninguém ficou mais branco no Brasil por amor. Descobri que o processo de embranquecimento de toda uma população no Brasil foi uma política pública e atingiu nossas famílias no momento pós-abolição de forma perversa e sistemática. E aí, o que ela faz? Ela aproveita o projeto que ela manda para a Bolsa Zoom, é um projeto de elaboração de memórias, tanto memórias pessoais e familiares, porque ela estava lidando com o luto da morte da mãe, quanto essa elaboração de uma memória coletiva, né? Então, sendo ela uma mulher negra, ela vai atrás, a partir de acervos familiares e acervos públicos, para reconstituir ficcionalmente partes dessa história que ela não tem. Então, ela fala, né? Um corpo separado de sua memória não é mais uma pessoa. Então, é a partir da junção desses arquivos, e aí eu acho que isso é muito interessante para a nossa conversa, que é a partir do pensamento sobre o que é arquivo, o que é um acervo, e a importância desses acervos, tanto coletivos quanto familiares, para famílias negras, é que ela vai constituir o corpo do trabalho. Então, eu estou mostrando... ela entregou para a gente um livro, né, um exemplar de um livro que ainda vai ser feita uma tiragem. Então, ela deu uma prova de artista para a gente, isso é o que a gente tem no acervo. E eu estou mostrando nessa apresentação páginas, então essa era a capa, né, que está aqui à esquerda. Aqui é uma carteira de trabalho, se eu não me engano, da avó dela. E aqui são páginas do livro que eu vou mostrando e falando alguns pontos, correndo para a Fabi não me avisar nada. É muito interessante dentro do trabalho da Aline, porque ela começa com uma noção um pouco de fantasmagoria, né? Dentro de que se a gente não tem uma memória pessoal e coletiva, a gente se torna uns fantasmas sem corpo. Então, ela contrata uma modelo que vai ficar dentro desse ambiente do acervo. Então, ela está ali, né, com o projetor, pensando as fotografias, pensando os negativos. Só que ela está envolta nessa fumaça. Então, ela traz esse caráter de que, enquanto a gente está procurando essa memória coletiva, a gente também está procurando um sentido de corpo. Numa certa medida, a gente é um pouco um fantasma sem a nossa própria história, dentro de uma história brasileira. E aí ela vai se deparar com essa série de arquivos públicos e oficiais. Então, isso é um momento muito interessante do trabalho, que é dizer, quando a gente está analisando uma iconografia negra, o que os registros oficiais dizem para a gente, né? Que história esses registros oficiais contam. Então, ela vai buscar essas relíquias da Casa Velha, relatos, literatura, itens de jornal e fotografias, né? Que são essas fotografias ditas oficiais, que são muitas, inclusive, que a gente possui dentro do Instituto Moreira Salles, e ela vai olhar para essas fotografias no intuito de reescrever quais são as histórias possíveis a partir dessas imagens. Então, ela vai mesclando esse material dentro do trabalho e também vai produzindo novas imagens, né? Então, por exemplo, essa imagem ela faz na Ponte Rio-Niterói, que é da onde ela vem, né? Então, tem uma menção familiar dentro dessa constituição imagética. Ela cria esse objeto que faz uma menção a essa fluidez das águas, né? Lembrando que esse pensamento sobre as águas também remete a um processo de escravização, onde a gente fez essa travessia pelo oceano, e o oceano significa um cemitério, né? Então, tomo aqui uma citação do James Baldwin, no livro O Quarto de Giovanni, que ele fala: o Oceano Atlântico é fundo e largo, o tempo é comum a todo mundo, é igual a água para o peixe. E sabe o que acontece nessa água? O tempo? Os peixes graúdos comem os miúdos, oceano maldito. Então, ela faz essa menção a partir de uma constituição imagética, e está escrito aqui, não corte os negativos, né, que é uma menção desses estúdios fotográficos do começo do século, que falavam para você manter como você mantinha os negativos, mas também faz uma menção de você não cortar o que poderia significar uma história oficial, que são as próprias fotografias da população negra. Então, ela vai trazer o fotodeon, né, esse suporte clássico de fotografia 3x4, mas ela traz ele num sentido de ausência, então, de novo, a ausência dessa história oficial, e ela vai colocando isso como um objeto fotografado dentro do trabalho, e vai mesclando. Então, ela volta para o projetor, tem sempre essa dimensão no trabalho da Aline, que é voltar para essa dimensão do familiar, do individual e do coletivo.
Então, ela vai mesclando esses documentos, né, esse acervo todo, para criar essa narrativa que fala dela, mas, na verdade, está falando de toda uma comunidade. Com isso, ela vai se apropriar desses negativos, dessas imagens também para tratar da história da mãe. Então, se eu não me engano, a mãe dela trabalhava como empregada doméstica, mas posso estar enganada, não tenho certeza disso. E ela vai criando, e acho que essa imagem é interessante, porque ela vai criando essas fragmentações, essas sobreposições, que voltam nessa ideia da fantasmagoria, né? Então, é como se esses corpos, se essas mulheres estão ali pedindo passagem, pedindo para serem oficializadas de alguma forma dentro do que a gente entende por uma historiografia e uma iconografia. Então, na medida em que ela multiplica e replica esses arquivos, ela consegue fazer menção a esse tipo de lugar. E aí ela vai trazendo os registros, né, oficializando e dando nome, nomeando mesmo quem podem ser essas pessoas. E aí tem uma dimensão muito interessante, que não é minha, é do Hélio Menezes, que faz um texto super bonito para esse trabalho, que a Aline mescla imagem e texto, né? Tanto esses textos também oficiais, então aqui ela está falando desse homem, Henrico Juvenal da Cruz, que estupra uma mulher negra, então ela mesma vem de uma família que tem esse processo de embranquecimento como jogo político, né? Como um projeto político de país, e ela vai trazendo todas as menções que fazem a esse estupro, a esse rapto, estupro e prisão desse homem. Ela vai buscando isso também dentro dos acervos no Rio de Janeiro, e coloca isso no trabalho. Então, o que o Hélio Menezes traz, que é muito interessante, é essa noção de texto e imagem como uma encruzilhada. Então, ele realmente se utiliza de um símbolo que é vinculado a Exu, né, que é das encruzilhadas, das fragmentações, das brechas, porque a Aline é uma artista, e assim como muitos artistas negros e pensadores e pesquisadores negros, pessoas que atuam nas brechas de sistemas, nas brechas das histórias, né, dessas histórias oficiais. Então, aqui ela também faz essas sobreposições de informação dentro do que é o oficial coletivo e o que é história familiar. E aí, no texto, além de terem esses textos oficiais, ela também escreve, e ela escreve em primeira pessoa. E aí eu gosto muito de trazer o pensamento da Grada Quilomba, que fala sobre essa história oral, que é contada em primeira pessoa, como ela é importante e como ela precisa ser oficializada dentro do que a gente entende por arquivo, né? Então, não só os arquivos escritos em terceira pessoa, acadêmicos, mas também as tradições que são passadas de pessoa a pessoa, dentro da primeira pessoa. E ela oficializa isso, digamos, colocando isso como texto no trabalho, né? Então, ela está falando realmente da própria mãe. E aí trago aqui uma citação da Grada, que é: nossa história nos assombra porque foi enterrada indevidamente. Escrever é, nesse sentido, uma maneira de ressuscitar uma experiência coletiva traumática e enterrá-la adequadamente. E aí é muito bonito, porque o que a Aline faz aqui é colocar um diário da própria mãe, uma agendinha que a mãe tinha em 79, que ela fala: em 1979, mesmo o ano em que escrevi umas poucas entradas em um diário, minha mãe tinha 10 anos. Anotou em sua agenda: conseguir realizar tudo o que planejar. Riscou. Depois escreveu: não dá mais para aguentar tanta hipocrisia e molecagem. Riscou também. Então, na medida que a gente nomeia as nossas mães, mesmo como mães, né, sem necessariamente um nome, mas que a gente dá esse nome de mãe, a gente está tirando essa pessoa de um anonimato histórico e colocando ela dentro de um patamar oficial. E é isso, não sei se até se eu não falei rápido demais, mas queria agradecer. Eu deixei aqui o meu e-mail, caso vocês queiram ver mais imagens sobre o trabalho da Aline, conversar, enfim, tá aqui o meu e-mail e o meu @ do Instagram, porque eu também uso bastante lá. E é isso. Obrigada, Dani. Linda apresentação. Muito bonita. Acho Obrigada. que me colocou de cabeça para baixo, assim. Muito bonito mesmo. Vamos para a próxima? Vou precisar de ajuda também para confirmar se está compartilhando, se está carregando.
tela branca para todo mundo? Sim. Ok. Eu fiz uma cola aqui, então não reparem. Olá a todas e a todos. Eu me chamo Elisama, eu sou uma mulher branca de cabelos médios ondulados, uso óculos de grau, armações estampadas de oncinha. Eu estou num quarto, então a parede atrás é branca, uso roupa branca e tenho um colar. Trabalho na literatura, como pesquisadora de literatura também, e a gente vai fazer um rápido sobrevoo sobre os acervos de mulheres que estão sob abrigo da literatura. Eu vou destacar duas dessas mulheres, a Dora Ferreira da Silva e Maria Julieta Drummond de Andrade, e depois eu queria repetir com vocês na parte final, mas eu quero começar recuperando algumas citações das nossas titulares. E a palavra titular vai aparecer aqui algumas vezes, né? E ela diz respeito a esses autores e autoras que estão sob a guarda do Departamento de Literatura, onde eu trabalho. A primeira citação é da Raquel de Queiroz. Ela publicou seu primeiro livro com 19 anos, chamado 15, e ela lembra, né, desse comentário do Graciliano Ramos. Seria realmente de uma mulher? Não acreditei. Lido o volume e visto o retrato no jornal, balancei a cabeça. Não há ninguém com esse nome, é Pilhéria. Uma garota assim fazer romance deve ser pseudônimo de sujeito barbado. A segunda citação é da Lígia Fagundes Telles. Ela manda uma carta para o Érico Veríssimo, também escritor, seu amigo, também não se titular, e ela está na casa ali dos 20, e ela diz o seguinte: Érico Veríssimo, vou lhe contar um segredo, promete não divulgar? Então ouça, tem um livro pronto. Sim, senhor, um livro com 14 contos. Dei-o a um editor, mas o diabo do homem, antes de ler os originais, cismou que a minha cara devia ser muito mais interessante que os contos todos, e por isso decidiu botar o meu retrato no livro. Com bons modos, disse-lhe que achava isso muito ridículo. Insistiu. Fiquei zangada. Minha cara nada tem a ver com a obra. E tem, não tem, aparece, não aparece, conclusão. Sugeri que botasse o retrato da avó dele. A terceira citação é do diário da Carolina Maria de Jesus, também no seu titular, e ela diz o seguinte: refleti, preciso ser tolerante com os meus filhos. Eles não têm ninguém no mundo a não ser eu. Como é pungente a condição de mulher sozinha, sem um homem no lar. Aqui todas implicam comigo. Dizem que falo muito bem, que sei atrair os homens. Quando fico nervosa, não gosto de discutir, prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Sento no quintal e escrevo. Essas três mulheres, com essas três rápidas declarações e desabafos sobre o que é ser mulher, o que é ser mãe, o que é ser escritora, deixa uma dica no ar, né? Na verdade, deixa uma dica do tipo de ar que circulava e ainda circula nesse ambiente. E no Departamento de Literatura, essas três se unem a Elisa Lispector, a Clarice Lispector, a Ana Cristina César, poeta e tradutora, Maria Julieta Drummond de Andrade, cronista, professora universitária, e a Dora Ferreira da Silva, filósofa. São autoras que produziram, sobretudo na segunda metade do século XX, né? E no IMS, elas convivem com outros 30 nomes, 30 homens, e entre publicações, aquisições, exposições, edições, programação paralela, rapidamente esses nomes, esses homens se avolumam e tomam conta da cena. Não é que essa imagem, esse slide, fale uma verdade, né? Mas ele fala uma verdade. E um retrato, ele também é aquilo que limita, aquilo que exclui, aquilo que esconde. E me parece que é um retrato não apenas de uma escolha institucional, da instituição, mas é uma espécie de espelho do que acontece aqui fora, né? Do mundo aqui fora. E onde estavam as mulheres que a gente estava vendo até agora há pouco, no meio dessas camadas e dessa cena? Como trabalhar com esses pesos? Como, de novo, pensar um lugar para essas mulheres? Um espaço possível, que elas não fiquem soterradas. Então,
a gente volta a elas e volta ao substantivo feminino. O conceito ele é um pouco desgastado, está muito usado, mas me parece que fica visível, fica palpável aquilo que a gente chama de apagamento. E um evento como esse da RAN, né, da Rede de Arquivos de Mulheres, junto com a GV, junto com o INS, me parece que tem uma vocação para delinear de novo essas mulheres, né? Esse aqui é o time dos titulares da literatura do INS. E, embora eu tenha reunido todas, né, aqui, vou falar de duas, começando pela Maria Julieta. E quando a gente junta o sobrenome Drummond de Andrade, a gente quase marca a charada da filiação, né? Ela é filha do poeta Carlos Drummond de Andrade, e uma doce coincidência é que o acervo do pai e da filha são vizinhos. Então, eles dividem estante na nossa sala de guarda. E a foto com o gatinho foi proposital, é claro. Aqui também vocês podem identificar de primeira que trata-se de uma página da Wikipédia, e é uma biografia da Maria Julieta. Ali a gente fica sabendo que ela é filha do poeta, depois ela foi retratada por Portinari, e ainda que se casou com um escritor e advogado argentino, né? Fica como, são 3 linhas, e fica quase como um detalhe a produção intelectual dela, quando ela publicou com 17 anos a primeira novela. E, dito isso, o que a gente não vê aí, né? O que a gente não vê ou não sabe de Maria Julieta, por exemplo, é da sua atuação como uma das principais articuladoras da cultura brasileira na Argentina, onde ela morou por muito tempo, ou da sua atuação com a tradução, por exemplo, de Jorge Luis Borges, ou do seu trabalho como editora, levando para o país vizinho a obra de Cecília Meirelles, Augusto dos Anjos, Mário de Andrade. Tem uma importância cultural para a cena cultural brasileira, né? E o fato de ser um verbete do Wikipedia, a gente pode até torcer um pouco o nariz para isso, mas ele deve importar. E eu falo isso comentando da nossa própria prática, né? Quando a gente quer ter um primeiro contato com algum assunto que a gente não domina muito bem, geralmente é a nossa porta de entrada. E a porta de entrada, por exemplo, para o perfil da Maria Julieta, prevê uma filiação e não uma autonomia. Ela é filha de alguém, ela foi pintada por e ela casou-se com. E isso é muito comum. De alguma forma, isso diz respeito também às estatísticas, né? 90% dos editores da Wikipédia são homens, e tem somente 25% de biografias de mulheres, provavelmente feitas por homens também. E aí a gente entra num campo de, literalmente, disputa narrativa. A literatura participou de uma maratona de edição no ano passado, de verbetes de mulheres no Wikipédia, e assim ficou a biografia da Maria Julieta, com ênfase na sua produção intelectual e com ênfase também na sua importância para a cultura brasileira, para as letras brasileiras, para a arte brasileira. O acervo dela está no INS, tem mais de 1.000 livros, mais de 1.000 exemplares de livros de biblioteca, tem cadernos, tem agendas, correspondências, documentos pessoais, e tudo isso, digamos, quase virgem ainda, não foi explorado. E, ao falar em apagamento, silêncio, descrição, que seja sombra do pai, ou a sombra do marido, ou a sombra de alguém, eu lembro também de Cassandra. E esse nome se liga a um outro nome, que é Apolo. Então, Cassandra e Apolo, a gente percebe que está entrando no terreno da mitologia grega, né? E eu peço que não desistam da apresentação nesse momento, que vai ser legal. A Cassandra, ouvidos aguçados aos sinais, tinha um dom oracular de previsão, de adivinhação. E ela se nega a dormir com Apolo. Ele reage, muito colérico, e de uma forma muito perversa, porque ele não tira de Cassandra aquilo que é dela. Ele não tira o dom oracular de Cassandra, mas ele faz o pior, que é manter o dom, manter essa habilidade premonitória, mas a maldição é de que ninguém acredite nela, de que tudo que essa mulher vai dizer vai ser invalidado. Cassandra fala, Cassandra vê, Cassandra antecipa, mas não vale. Ninguém ouve. E essa história chama um poema para mim,
E eu vou pedir paciência também de vocês, porque afinal a gente está na parte de literatura, então eu aproveitei a oportunidade para a gente ler esse poema juntos. E ele diz o seguinte: não, Cassandra, nada tens a dizer agora, dorme em paz. O nada, como a terra se encharca à espera. Não firas o silêncio com punhais de negras profecias. Há sementes à beira do acordar. Se não calares, como vir o vento? Ele dirá onde o nascimento houver. Não prodigues no desatino guerras antigas, explosões de amor e sério destino. Cassandra, o silêncio é lento e de músicos. Vai com a noite, descanse. Descalças virão crianças, só para ouvir como canta um pássaro e árvores despertam. O céu baixou a pálpebra cinzenta. Convite ao sono para ti, exaltada. Dorme. E ao acordares, pergunta ao novo dia onde estás. É um poema que se situa depois da maldição. A Sandra já está amaldiçoada ao silêncio, né? E ele me parece que tem 3 espaços. O primeiro está logo ali no título, que é essa série de enxurrada, né? De não, nada, nunca, nenhum. Então é um poema contra. No segundo campo, me parece que instrui ao silêncio. Nada tens a dizer, não firas o silêncio. Para ouvir o vento é preciso estar em silêncio, é preciso não falar muito, porque quem fala é ele, é o vento. Não fala muito alto sobre desatino, sobre assuntos desagradáveis. Baixa a pálpebra cinzenta. Até porque Cassandra está exaltada, está histérica, está louca. E o terceiro campo desse poema, que eu acho muito bonito, é essa espécie de recomendação para o esquecimento, para o adormecimento, né? Dorme, espera, vai para a noite, deixa para lá. E quando acordar, numa desorientação, você vai perguntar todo dia onde você está, em que lugar que você ocupa, né? Esse poema é da nossa titular, Dora Ferreira da Silva, e ela parece que sofre do mesmo mal da Maria Julieta. Numa pesquisa muito rápida, em vários sites, parece que na vida da Dora tiveram 2 eventos importantes. Um, ela nasceu e depois ela casou-se. Isso é muito recorrente, isso ocupa o cabeçalho das informações que a gente tem sobre a Dora, né? E nada contra casamentos, inclusive aqueles que são. E ela casou com o Vicente Ferreira da Silva. Eles foram de fato muito importantes e tiveram revistas juntos, mas numa conta rápida, eles ficaram casados 22 anos, até que o Vicente sofreu um acidente. E pelas 4 décadas seguintes, por mais 44 anos, a Dora publicou, editou, traduziu, foi premiada com Jabutis, foi premiada pela Academia Brasileira de Letras, e tudo que a gente encontra hoje ainda é referência a Dora, como nasceu em Conchas, casou-se com o Vicente. Eu gosto particularmente dessa imagem, porque se a gente observar bem, foi uma imagem que foi feita na Grécia, numa viagem da Dora. Então, aqui tem umas colunas de templos. Ela anota alguma coisa num caderninho. Quando a gente fala que a escrita passa pelo corpo, né, não é um sentido figurado. Esse aqui é literal. Ela está com o caderno apoiado na coxa, tem uma coisa de premência, uma urgência de pensamento, me parece. E no arquivo dela tem essa anotação sobre o poema. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem o poema escrito em grego, que faz par com o poema Cassandra, ou com a mitologia grega que a gente viu um pouco mais. Então, tem uma espécie de coerência, né, nessa imagem. E eu fico pensando se não teria sido também esse exercício de imaginar, né? Se não teria sido neste momento que ela estava escrevendo ali com a fotografia, tentando estabelecer essa ponte entre o documento fotográfico e a produção intelectual. E tudo bem, se a gente não conhecer Dora Ferreira da Silva, pelos ensaios filosóficos, pelos estudos que ela teve de Heidegger, ou de Novalis, ou de Hölderlin, mas quando a gente junta, por exemplo, o nome do Johann Maria Rilke, do poeta, foi Dora quem traduziu Rilke direto do alemão para a gente. Se ainda assim essa foi uma informação muito nichada, foi através da Dora que chegou para a gente os estudos de Jung.
E eu queria também destacar a tradução da Dora sobre a Juana Inés de la Cruz, que foi a primeira, é considerada a primeira filósofa, a primeira mulher filósofa, ali, uma mulher mexicana do século XVII, que também não tinha orientação, não podia estudar, não podia ser letrada, e a Juana Inés dá um grande trabalho para o Santo Ofício. Bom, caminhando Eli, já... que ótimo. Não, só para te avisar. Mas fica à vontade, porque como a Dani foi econômica, você pode esbanjar um pouquinho mais. Obrigada, Dani. Obrigada, Felipe. Mas eu já estou me encaminhando para o fim. Só um pouquinho de paciência. Porque tem esses 3 pontos que me fazem pensar, né? Ainda que a gente tenha uma política de aquisição que preveja, por exemplo, a proporcionalidade entre homens e mulheres, para não citar outras categorias, eu me pergunto realmente se as categorias, se as etapas de tratamento e catalogação acompanham esse passo. Porque muitas vezes o que acontece é que por falta de braços ou por um cronograma muito acelerado, a gente acabe nas nossas próprias atividades cotidianas sublinhando os nomes já conhecidos. Então, e numa terceira etapa tem a demanda externa, né? Sei lá, pesquisadores, editoras, mas como pesquisadores e editores vão procurar também ou criar demanda de materiais que a gente ainda desconhece. Eu acho que hoje a gente está nessa parte aqui, e eu acredito que a Rede Arquivos de Mulheres tem essa demanda externa, que nos faz olhar para essas discrepâncias, também a nível de tratamento e catalogação. A gente investe de formas distintas nos acervos e nos força a propor uma política de aquisição mais abrangente, mais clara também, mais incisiva e melhor pensada. Temos muitos desafios. A equipe da literatura é pequena, nós somos só 7. Das 7 pessoas, 5 são mulheres, então é uma equipe de mulheres, o RUM. E a gente tem muito para celebrar em 2021, porque junto com o nosso time, né, de titulares, das 8, ainda esse ano, 2 vão receber exposições no IMS Paulista, que é uma das principais sedes do IMS. Então, quase ao mesmo tempo, em datas irmanadas, a gente vai ter o prédio ocupado não só por literatura, como por escritoras. E isso eu acho que é uma coisa muito importante para se comemorar, né? A exposição Carolina Maria de Jesus, Um Brasil para os Brasileiros, abre agora, daqui a 10 dias, dia 25 de novembro, fica até janeiro. E um pouquinho depois abre Constelação Clarice, em 23 de outubro. Olhando para isso que eu estou chamando de feito, de alguma forma, a gente percebe que, diferente de Cassandra, estamos tentando abrir espaços, né? Empurrar aqueles pesos, aquelas imagens, aquelas camadas. E estamos avançando. Eu deixo aqui o e-mail da literatura, literatura@ms.com.br, e o meu também, mas não de uma forma burocrática, porque eu acredito piamente nessa demanda externa e da possibilidade da pesquisa e dos pesquisadores fazendo novas ligações nos acervos, né? A gente ainda não está recebendo pesquisador presencialmente, mas falo por toda a equipe, ficaremos felicíssimas em receber demandas e conversas e pedidos e sugestões. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Liz. Foi lindo. Quem é a próxima? Jovita. Olá, boa tarde, pessoal. Vou pedir licença, porque vou precisar ler aqui a minha apresentação. E já vou começar a compartilhar minha tela. Então, por favor, me avisem se está entrando, como que está rolando aí. Tudo certo? Tudo certo, é só aquilo que... sumiu.
Tá certinho, Sumiu? sumiu, você pode, pode botar em tela cheia, se quiser. Acho que fica Vamos melhor. nessa. Então, vamos lá. Olá, boa tarde a todas, todes e todos. Eu sou Jovita Santos de Mendonça, assistente de coordenação do Departamento de Iconografia do IMS. Eu sou uma mulher cis, tenho a pele branca, meus cabelos são da cor castanho escuro, são crespos, volumosos, estão soltos na altura do ombro. Eu visto uma camisa preta de manga curta, uso argolas pequenininhas, prateadas, uso um batom avermelhado e estou com um fone de ouvido intra-auricular preto. Estou sentada numa cadeira que tem um encosto preto e atrás de mim tem uma parede e uma porta pintadas de branco. Bom, no encontro de hoje, a gente vai conversar a respeito de um pequeno arquivo de mulher que está sob os cuidados da área de iconografia. Trata-se de um álbum que pertenceu à austríaca Maria Anna von Kumburg, que foi dama de companhia da princesa Leopoldina durante a sua viagem ao Brasil no ano de 1817. Mas antes de entrar no assunto da conversa de hoje, eu queria fazer uma apresentação da iconografia do Instituto. A área foi constituída em 2008 a partir da aquisição da coleção brasiliana do colecionador paulista Érico Stickel. Esse material, junto a outros conjuntos de temática similar que já existiam no IMS, formavam um corpo de obras que fundamentava a criação de uma área dedicada à sua gestão, processamento e pesquisa. Atualmente, a iconografia do IMS é formada por 16 arquivos, coleções, bibliotecas, e a gente se organiza em duas frentes de colecionismo. A primeira é justamente a brasiliana, como vocês podem ver nessa imagem, que reúne coleções voltadas para a iconografia brasileira do século XIX, e aqui eu me refiro especialmente a obras de artistas viajantes da primeira metade do século XIX, que vieram ao Brasil em missões diplomáticas ou científicas e que, em seu retorno, publicaram obras de temática brasileira. A nossa segunda frente de colecionismo é a cultura gráfica e imprensa ilustrada, que foi inaugurada, digamos assim, no ano de 2013, com a incorporação do arquivo do jornalista carioca Milor Fernandes, onde estão reunidos sua obra gráfica, sua obra publicada na imprensa, seu arquivo pessoal, que forma um testemunho da sua longa atividade na imprensa e nas artes brasileiras. E assim, esse ramo da nosso braço de coleções está ligado justamente a obras de artistas gráficos, chargistas e ilustradores, sobretudo de imprensa. A nossa área se divide em três grandes frentes de atividades, né? Que são a pesquisa e curadoria, a catalogação, difusão e a conservação. É uma equipe bem enxuta, de 4 funcionários e uma estagiária, e todos nós trabalhamos em permanente diálogo. A gente tem colocado muita energia nas nossas ações de processamento de coleções, e uma parte das nossas coleções estão disponíveis para acesso através do banco de dados do IMS, que está online, e de projetos como a Brasiliana Iconográfica. E já que o IMS possui centros culturais em 3 cidades distintas, vale a pena dizer que a iconografia fica sediada no IMS Rio e que a gente fica à disposição para conversar com pesquisadores e também para atender pedidos de reproduções do nosso acervo através do e-mail iconografia@ims.com.br, que estava ali no nosso primeiro slide. Mas vamos lá. Quais são as histórias que a gente pode contar a partir de uma coleção? A ação de colecionar e o seu produto, a coleção, combinam diferentes sentidos e sensibilidades. No âmbito das coleções particulares, acumuladas por um indivíduo, seus objetos depõem sobre aquele, aquela ou aqueles que as reuniram. Seus interesses pessoais, seu percurso, suas atividades. Narram a sua própria história ou a de outra. Um universo tão vasto quanto rico, as coleções de suas obras podem ser compreendidas como vestígios de seus acumuladores,
formam uma escrita organizada em torno de objetos que, mesmo apreciados no presente, terão uma trajetória continuada no futuro, e que, dessa forma, alimentam ciclos de renovação e memória. O álbum da Condessa de Comburg é parte da coleção Marthe Érico Stickel, que está sob os cuidados do IMS desde 2008. Vale a pena a gente traçar um perfil de quem foi o Érico Stickel. Ele é filho de imigrantes europeus, nasceu em São Paulo no ano de 1920, foi um advogado formado pela USP. Foi casado, teve 4 filhos e, ao lado de sua esposa, Martha Stickel, criou uma fundação beneficente chamada Marthe Érico Stickel, em Campos do Jordão, também em São Paulo. Foi colecionador de arte, bibliófilo, estudioso da iconografia brasileira do século XIX e morreu em São Paulo no ano de 2004. Nesse mesmo ano, ele tinha lançado um livro chamado Uma Pequena Biblioteca Particular, Subsídios para a Iconografia do Brasil, que oferece a relação e descrição dos títulos da sua biblioteca e também tinha uma pequena listagem sobre as obras da coleção particular, sobre a coleção particular dele, né? Atualmente, a coleção do Stickel se distribui entre 3 instituições: o IEB, da USP, que recebeu parte da sua biblioteca no ano de 2002, o Instituto Hercule Florence, também em São Paulo, que foi destinatário da sua biblioteca de edições raras, manuscritos e arquivo de pesquisa sobre iconografia brasileira, e o IMS, que em 2008 adquiriu sua brasiliana de 1.890 obras iconográficas, né? Então, a coleção reunida pelo Stickel, que atualmente está sob os nossos cuidados, inclui gravuras, desenhos, pinturas, mapas, manuscritos, páginas de jornais, fotografias e objetos que estão agrupados em fólios, podem estar encadernados em álbuns ou mesmo como peças avulsas. Eles cobrem um período do século XVI ao século XX, mas têm uma ênfase especial no século XIX. E representam a formação e a exploração do território brasileiro, assim como as suas cidades, habitantes, costumes e, sobretudo, a paisagem e a natureza local, com destaques a vistas e panoramas do Rio de Janeiro. Essas obras registram ainda elementos fundamentais da Constituição do Brasil, os povos indígenas e a escravidão. A presença feminina na coleção Stickel é ampla, no sentido de representações de mulheres, mas muito reduzida quanto ao acúmulo de obras produzidas por artistas mulheres. Entre os mais de 200 autores presentes na coleção, conhecemos apenas uma representante do sexo feminino, a inglesa Marguerite Tollemache, como vocês podem ver aí no slide, que produziu vistas do Rio de Janeiro, da Bahia e de Pernambuco entre os anos de 1854 a 1855, e de quem temos pouquíssimas informações. O que nos leva ao álbum da Condessa de Comburg. Mas, afinal, quem foi essa mulher? A Maria Anna von Comburg foi uma nobre austríaca que viveu entre os anos de 1782 a 1824. Ela tinha por volta de 35 anos na época da sua viagem ao Brasil, no ano de 1817. Ela viajou ao país enquanto principal dama de companhia da arquiduquesa Leopoldina, que, por sua vez, vinha ao Brasil para, de fato, assumir o seu papel de esposa do príncipe herdeiro português Dom Pedro, com quem havia se casado em 13 de maio de 1817, via procuração. Esse tipo de função era algo que interessava bastante a aristocracia da época, em vista de obter destaque e benefícios junto à realeza. Só que a condessa viajou ao Brasil a contragosto e desejou ser substituída por uma dama de companhia portuguesa até o último minuto, o que acabou não acontecendo. Então, a partir das cartas da condessa ao pai, o conde de Kufstein, e de seu diário escrito para sua amiga Ernestine Fraser, é possível entender aqui e ali alguns traços da sua personalidade, que no geral se revela uma mulher melancólica, religiosa, muito afeiçoada à família, ao seu país, e que não apreciava desempenhar as funções relacionadas da vida na corte. Aparentemente, o álbum não possui desenhos que sejam de autoria da própria Condessa de Comburg. Suas páginas reúnem 30 itens, entre desenhos e colagens, relacionados ao trajeto de ida e volta à Europa e sua estadia no Brasil. A Condessa de Comburg tem esse episódio da sua vida preservado por 2 instituições, o IMS e o IHF, que possuem um conjunto de documentos relacionados à sua viagem e que foram adquiridos por Érico Stickel no ano de 1975.
Somados, o álbum e documentos formam um manancial de fontes que nos permite compreender, a partir do ponto de vista dessa mulher, o cotidiano, as belezas, os desafios e as dificuldades vivenciadas durante uma viagem de grande importância diplomática. A primeira obra do álbum representa uma mulher fazendo uma oração em frente ao altar de Notre-Dame de Bon Secours. E ao fundo vemos um navio, que não sabemos se está chegando ou partindo. O recado é bem claro. Essa mulher, que não está identificada, mas que provavelmente simboliza a condessa, pede por proteção durante a sua travessia em direção ao desconhecido. Ou quem sabe, representa alguém que está pedindo proteção àqueles que estão embarcados. Em sua maior parte, o álbum da Condessa de Comburg é composto por trabalhos de Franz Josef Frubeck, que também fez parte da comitiva pessoal da Leopoldina, como auxiliar de bibliotecário. Frubeck não tinha formação de bibliotecário e nem de artista, mas, ao contrário da Condessa de Comburg, para ele, a viagem era uma oportunidade de se aventurar. Né? Ele era um jovem de 22 anos, enfim, então foi uma grande chance dele poder, enfim, atravessar o mundo. O Frubeck foi aquilo que a gente conhece como artista amador, e foi alguém que teve a oportunidade e a astúcia de registrar o cotidiano da vida a bordo, além de fazer o registro das vistas tomadas a partir do mar e das escalas em terra firme. Então, a Condessa Leopoldina, a Arquiduquesa Leopoldina, perdão, a Condessa de Comburg, o Frubeck e o restante da numerosa comitiva pessoal da Arquiduquesa viajaram no navio Dom João VI, que é esse que a gente está vendo aí no slide, que partiu do porto de Livorno, na Itália, em 13 de agosto de 1817. Antes de chegar ao Brasil, houve uma parada na Ilha da Madeira, em setembro. O local chamou a atenção da condessa, visto que dedicou relatos entusiasmados ao pai relacionados à beleza do arquipélago, além de ter reunido em seu álbum uma série de vistas feitas por Frubeck. Depois disso, seguiram-se alguns longos meses em alto mar, até a comitiva chegar no Rio de Janeiro em 5 de novembro de 1817. Certamente, os desenhos não conseguem revelar tudo o que se passou durante o cotidiano da travessia, como o cansaço e a rotina que envolvia acompanhar a princesa em suas atividades diárias. Mas, por outro lado, exibem detalhes que poderiam passar despercebidos, como o simples ato de transitar pela embarcação, o momento de refeição dos marinheiros, as aves que estavam ali para entreter os passageiros, e situações privadas, como a leitura, a escrita de uma carta, o ato de costurar, o bordar, além do registro dos aposentos, que aqui são representados com portas abertas e cortinas tremulantes, causadas por um vento forte, ou quem sabe pelo balanço da embarcação, que tanto causou incômodo aos viajantes. O desembarque da princesa Leopoldina, no Rio de Janeiro, aconteceu no dia 6 de novembro de 1817. E, naturalmente, a ocasião foi detalhadamente relatada pela Condessa de Comburg nas cartas ao seu pai. A recepção foi registrada por Frubeck no desenho O Festivo Desembarque da Princesa Leopoldina, no dia 6 de novembro de 1817. Solenidade que também contou com registros feitos por outros artistas, como o pintor Jean-Baptiste Debré. Mesmo ansiosa para retornar à Áustria, a estadia da Condessa de Comburg no Brasil durou alguns meses. Durante esse tempo, a Condessa continuou visitando a princesa Leopoldina, assim como manteve relações com a corte em São Cristóvão, sendo bem acolhida e bem recepcionada pela família real portuguesa. Mariana von Comburg, tampouco, foi indiferente ao Brasil. Apesar de se queixar nas cartas sobre o clima quente e letárgico do Rio de Janeiro, ela se mostrou impressionada pela exuberância da natureza do país. Fez passeios pelos arredores da cidade e colecionou em seu álbum imagens referentes a pontos da cidade, como a Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, o passeio público e os arredores de São Cristóvão. A Condessa de Comburg e Franz Frubeck regressaram à Europa em maio de 1818,
dessa vez a bordo do navio São Sebastião, embarcação que os acompanhou durante a primeira travessia. Em alguma das cartas ao pai, ela escreve que gostaria de saber desenhar, pois assim, em lugar de fazer um diário da sua viagem, ela poderia retratar tudo aquilo que ela viveu. Não sabemos dizer como a Condessa obteve os desenhos do Froubek, que estão nos seus álbuns de recordação. Se ela chegou a encomendá-los, ao ver que o colega tomava notas visuais da viagem, ou se ele simplesmente os ofertou à companheira que certamente desejava registrar as suas experiências em imagens. O que a gente sabe é que, ao retornar à Europa, o Froubek se dedicou à produção, exposição e comercialização dos desenhos sobre o Brasil, chegando até mesmo a publicar um relato de sua viagem em um livreto no ano de 1830. Além dos desenhos presentes no acervo do IMS, sabemos que existem outras obras de Froubek na coleção do Itaú Cultural, em São Paulo, e na Hispanic Society, em Nova York. O álbum da Condessa de Kumburg, assim como boa parte da coleção Martha Ericus Schickel, já passou pelo processamento técnico da nossa equipe e agora, digamos assim, está passando por uma certa manutenção, que é a revisão e atualização dos registros, das informações de pesquisa e catalogação, bem como das suas condições de conservação e acondicionamento. Alguns desses desenhos foram expostos em mostras organizadas pelo IMS, como Panoramas, a paisagem brasileira no acervo do Instituto Moreira Salles, e Um Passeio pelo Rio, a cidade nas andanças de Joaquim Manuel de Macedo, que foi uma exposição comemorativa dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, aconteceu em 2015. Além disso, os desenhos da Condessa de Kumburg são acessíveis ao público em geral e aos pesquisadores através do nosso banco de dados online, que está disponível em acervos.ims.com.br, além de integrarem o portal Brasiliana Iconográfica, que é uma iniciativa que reúne as coleções brasilianas da Pinacoteca de São Paulo, do Itaú Cultural, do Instituto Moreira Salles e da Biblioteca Nacional. Para encerrar, eu faço aqui um agradecimento especial a Francis Melvin Lee, diretora do Instituto Hercule Florence, pela disponibilização de alguns materiais que deram suporte a essa apresentação, e a Júlia Kovensky, coordenadora da iconografia, pela sugestão do tema, e obrigada também a todos pela atenção. Obrigada, Jovita. Temos o Atlântico aí com outra perspectiva, né? Vamos agora para a próxima, nossa querida Zanata, em ação. Olá a todas as pessoas presentes, obrigada pela presença, pela atenção. Meu nome é Roberta Zanata, eu sou supervisora do Núcleo de Catalogação do Instituto Moreira Salles e eu vou me autodescrever também. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, levemente encaracolados. Tenho atrás de mim uma parede branca e um quadro de peixe e uma janela fechada. Então, eu vou começar aqui compartilhando com vocês a minha apresentação. E eu estou representando aqui hoje a Coordenadoria de Fotografia do Instituto Moreira Salles. E eu vou falar um pouquinho sobre a representatividade, né, das coleções ou formadas por mulheres colecionistas ou produzidas por mulheres fotógrafas. Então, acho que está aqui já basicamente tudo certo, né? Então, eu vou começar. Eu fiz uma opção de muito mais fazer um panorama, um overview, né, sobre esses arquivos e coleções de mulheres no Instituto Moreira Salles, na Coordenadoria de Fotografia, e também, como o tempo, né, entre 15 e 20 minutos não seria o suficiente para tratar em detalhes, né, todas esses registros, né, essas coleções, esses arquivos. Então, vai ser uma espécie de um overview, né? E aí, eu trago para vocês também algumas informações. O acervo, então, ele é composto por 5 coleções ou arquivos de mulheres, no caso, são mulheres que produziram as fotografias, são fotógrafas, são elas Alice Brill, nasceu em 1920, na Colônia, Alemanha, e morreu em 2013 em Itu, São Paulo.
Hildegard Rosenthal nasceu em Zurique, na Suíça, em 1913 e faleceu em 1990 em São Paulo. Lilis Werner nasceu em 1934 na Antuérpia, Bélgica, e morreu em 2016 em São Paulo. Maureen Biziliard nasceu em 1931 na Inglaterra e ela está viva, ela está com 90 anos, né, agora. E a Stefania Abril, por fim, que nasceu em 1922 na Polônia e faleceu em 1992 em São Paulo. Para além desses 5 acervos que têm titulares, né, mulheres, nós temos também outras 5 mulheres, no caso, 3 fotógrafas, que têm parte de seus acervos na coleção Instituto Moreira Salles, né, da Coordenadoria de Fotografia. Então, são, às vezes, uma imagem só, ou pequenos conjuntos. E temos também 2 mulheres que são colecionistas, né, que, no caso, elas reuniram acervos que não foram produzidos por elas, foram produzidos por outros fotógrafos, mas que ficaram sob sua guarda. No caso da Frederica, ela é um acervo de família, né, um acervo que ela acabou ficando, né, sob a posse desse acervo, e em um determinado momento isso veio como doação para o Instituto Moreira Salles. No caso da Viridiana, são mais vistas, né, no caso, não é exatamente um acervo de família. Esses conjuntos, então, que integram a coleção Instituto Moreira Salles, hoje eles não vão ser trabalhados aqui, e eu vou dar prioridade, então, aos conjuntos de mulheres que produziram, né, fotógrafas, e que têm a titularidade, né, como a Elisama também mencionou, essa questão da titularidade dos acervos, né, das coleções, como coleções individuais, como arquivos e coleções individuais. Então, vou começar pela Alice Bril, composta mais ou menos por 14.500 negativos, e ela contém retratos de artistas, crianças, internos do Juqueri, imagens da cidade de São Paulo, da Ilha do Bananal e de Ouro Preto, entre outros temas, né? A sua produção se concentra entre as décadas de 1940 e 1960. Vocês vão notar, ao longo aqui dessa apresentação, que essas mulheres trazem temas também muito interessantes, como a questão da saúde mental, nesse caso do Juqueri, eu vou passando e comentando aqui com vocês, e também questões relacionadas a trabalho, ao papel da mulher na sociedade, nos diferentes momentos fotografados, né? Então, aqui, por exemplo, a Alice Bril, ela tem muitas fotografias relacionadas a trabalhadores, nesse caso é uma fundição em São Paulo, mais ou menos na década de 50. Também ela fotografou os floristas, né, ali na rua Doutor Arnaldo, e próximo, né, ali a metrô das Clínicas, né, para quem conhece São Paulo, para quem é de São Paulo. Ela fotografou também artistas, né, eu trouxe aqui uma pequena amostragem, né, só para a gente ter uma ideia da obra. E também quem tiver interesse, quiser conhecer mais, também pode escrever para a gente, que a gente manda link, mesmo que o acervo não esteja totalmente organizado, ou pelo endereço que as meninas mencionaram antes também, que é o acervos.ms.com.br, ou na própria página do Instituto Moreira Salles. Lá também existem biografias, né, e imagens, né, de todos os artistas, inclusive das artistas mulheres mencionadas aqui. Então, ela também vale mencionar que para ela ter acesso, né, ao Burle Marx, ao Vitor Brecheret, a Yolanda Morali, a Felícia Lerner, né? Então, que ela era também uma pessoa que circulava nessa esfera, né? Ela tinha, muito provavelmente, inclusive, amizade com essas pessoas, né? Então, isso também é um dado interessante para situar onde a Alice vivia, né? Quem eram os seus pares e o porquê das imagens, né, que ela realizou. Aqui a gente já passa para o conjunto do Hospital Psiquiátrico do Juqueri, em Franco da Rocha, São Paulo. Aqui a gente tem o ano exato, que é 1950, e também vale notar, né, que o trabalho da Anice da Silveira também é conectado um pouco com esse tipo de ação, de promover a arte-terapia, de promover pintura, de promover outras terapias que não só aquelas, né, que foram abolidas, ainda bem, né, como banhos e choques e coisas assim, e com um resultado muito expressivo, né.
Então, aqui a gente tem alguns internos fotografados junto de suas obras. E vale notar também que talvez o interesse da Alice, em grande parte, se dê também em relação à pintura, né, e a pintura nesse ambiente, né, de tratamento psiquiátrico, ao fato dela mesma ser uma pintora. Então, ela também retratou grande parte da sua própria obra nas suas fotografias. Então, é quase uma metaprodução, né, uma fotógrafa que retrata, né, a sua outra produção, no caso, né, voltada à pintura. E essa é a Alice Brill, para vocês conhecerem, né, porque muitas vezes a gente também escuta sobre a obra do artista, mas a gente não vê quem é, né, o artista, né. E então a Alice Brill, ela, né, como vocês viram, também vem para o Brasil, né, no contexto também de fuga, né, de certa forma, do Holocausto, né, em busca de um país com perspectivas melhores, né, e talvez a pintura tenha sido para ela também uma grande atividade nesse sentido de expressar, né, os seus sentimentos e a sua necessidade de criação artística. Então, a nossa próxima artista, Hildegard Rosenthal, ela é uma das pioneiras do fotojornalismo brasileiro, ela deixou um acervo composto por 3.400 negativos que foram adquiridos pelo Instituto Moreira Salles em 1996. E entre os principais temas estão as cenas urbanas de São Paulo entre os anos 30 e 40, né? É um período de grande crescimento da cidade, e isso é, então, retratado, né, aqui pela Hildegard. A Hildegard, eu trouxe também essa fotografia, que é bem semelhante, né, a essa série dos artistas da Alice Brill, porque ela também retratou vários artistas em seus ateliês durante, né, a sua produção. Isso também lança uma certa luz, né? Será que ela também não frequentava, né, esse meio intelectual, artístico, né? Enfim, talvez até essas fotógrafas tiveram algum tipo de interação, né, algum tipo de conhecimento, né, do trabalho uma das outras, né? Isso eu não tenho certeza, não tenho como afirmar, mas é uma possibilidade. Ela também fotografou fachadas, detalhes arquitetônicos, aqui no caso é o Teatro Municipal de São Paulo, e ao lado, né, o Hotel Esplanada, em 1942, mais ou menos. Aqui ainda é o Teatro Municipal de São Paulo, né, um detalhe também da arquitetura, né, no caso da entrada do teatro, né, uma escultura. Aqui, isso aqui é muito interessante, né, ela tem uma série denominada A Nova Mulher, e essa série foi produzida em 1940, existe uma pesquisadora chamada Yara Schwaber, que ela é de São Paulo, e ela pesquisa a fundo a produção dessa série, então quem tiver interesse, o trabalho dela é muito interessante. E para a Yara, uma interpretação que ela faz, né, essa mulher que está com as flores na mão não é a Hildegard, é uma modelo, né, uma mulher a quem ela acompanhou fazendo esse ensaio, mas na leitura da Yara ela seria o alter ego da própria Hildegard, né? Então essa mulher, eu não trouxe todas as imagens, mas ela está em várias cenas cotidianas, né, para uma mulher nos anos 40 em São Paulo, comprar flores, comprar jornal na banca de jornal, andar pela cidade, em frente a lojas, né? Então, ela fez esse ensaio denominado A Nova Mulher, né? Então, é muito legal pensar nesse contexto, né? Ainda não estamos nem no pós-Segunda Guerra Mundial, né? E aqui também, né, seguindo por esse passeio, né, por esse registro fotográfico da metrópole, de suas alterações, ela também registrou os transportes públicos, né? Aqui dá a entender também que ela fazia algum tipo de combinação com as pessoas, não só, né, com a mulher que fez o ensaio, né, a nova mulher, que infelizmente nós não temos o nome dela, mas aqui parece que ela combinou com esse trocador, né? Assim, tem uma coisa um pouco espontânea e ensaiada. Aqui também, né, a Avenida Rangel Pestana, em São Paulo, nos anos 40, num dia de chuva. Também é interessante notar, né, que ela não fotografava só em dias de sol, em condições adequadas, né, pelo jeito, ela queria realmente fazer, né, um trabalho mais amplo. E aqui, ainda também, na Rua 15 de Novembro, em São Paulo, né, os pedestres, a movimentação urbana, as fachadas.
E aqui a Feira Livre, né, também mais ou menos em 1940, e esse registro também é muito interessante, né, porque você tem crianças, você tem homens, mulheres, né, você tem todo um ambiente, né, que faz pensar e nos transportarmos, né, para essa São Paulo de 1940. Aqui é a própria Hildegard, ela, aqui mais ou menos em 1942, na cidade de Santos, em São Paulo. Aqui também é um autorretrato da Hildegard, e é interessante que a legenda é fumando ao telefone. E eu acho que talvez para ela, essa nova mulher, né, é uma mulher que pode falar tudo o que pensa e fazer tudo o que quer, né? Então ela fuma falando no telefone, ela faz o que ela quer, ela circula pela cidade, ela cria um alter ego, ela documenta, ela fotografa, ela produz, né? Isso é uma visão minha, né? Mas enfim, acho que vale a pena pensar. E aqui, por fim, né, para finalizar aqui a Hildegard, ela trabalhando no ampliador, né? E é interessante notar que, muito provavelmente, esse ambiente talvez seja a cozinha, porque tem uns copos ali atrás, né, tem umas coisas, e tem essa bandeja, né, de café, que eu também não sei se é uma brincadeira, né, e uma alusão que ela poderia ser apenas a pessoa que serve o cafezinho, mas ela não é, ela é a fotógrafa que revela e amplia suas fotografias, e vocês podem notar que apenas uma xícara está cheia. Então, eu acho que também há um quê de encenação, de cenário aqui, né, nessa fotografia de duplo significado. E agora a gente entra, então, na Lilis Werner. O conjunto da Lilis Werner é um conjunto menor do que os anteriores, ele é formado por 473 negativos. Esse ensaio é um ensaio autoral, ele é dedicado a idosos que vivem em duas casas de repouso, uma em São Paulo e uma em Itatiba, entre 1989 e 1991. Eu trouxe aqui para vocês o ensaio de Itatiba, e aqui essa série se chama Nomes, e foi a própria Lili que procurou o Instituto e quis fazer essa doação desse ensaio. A Lili nasceu na Antuérpia, na Bélgica, ela chegou ao Brasil em 41, também nesse movimento, né, de vinda entre guerras para o Brasil, e ela inicialmente morou no Rio, depois se mudou para São Paulo, onde ela viveu até a sua morte em 2016. Ela estudou fotografia de 73 e 74 no Infoco, que era uma escola de fotografia de São Paulo, que inclusive outras pessoas, fotógrafos muito interessantes, passaram por lá também. E em 1985 ela estagiou então no International Center of Photography em Nova York. Esse ensaio, ele tem uma característica muito interessante, que todas as pessoas têm nome. Isso não é comum, isso com certeza foi uma preocupação da própria Lili, e ela tem, pelo jeito, também algum tipo de identificação. Eu não sei exatamente qual é o vínculo dela para a produção desse ensaio, mas ao longo do ensaio nós vamos notar que ela tem muita intimidade com essas pessoas, né? E que ela também, pelo jeito, ela não foi lá só um dia para fazer esse ensaio, né? Esse ensaio ele foi realizado, então, no asilo São Vicente de Paulo, né, como eu disse, em Itatiba, em 1991. Esse senhor se chama Sebastião, né, a pessoa também da fotografia anterior é a Maria Hortência. Nós temos aqui também a Esther, né, e temos o Antônio Vicente, né, e parece que muitas pessoas também gostavam de ser fotografadas, realizando atividades como tocar, pintar, ao ar livre, lendo livros, né? Eu não trouxe todas essas imagens, mas elas estão presentes nesse conjunto, né? E aqui a própria Lili, como eu disse, né? Parece que ela tem uma relação de empatia, né? Que ela tem um relacionamento com essas pessoas. Eu não sei qual era a frequência, né? Que ela frequentava, como era isso, mas as fotografias, né? Deixam um pouco clara essa relação, né? Aqui é a própria Lili novamente, ela está ao fundo, e algumas internas, né, reunidas ao redor do altar da Rosa Mística, né, uma santa católica. Bom, vamos passar agora para Maureen. Fabiana, como é que está o tempo aí? Dá para mais duas? Dá sim, pode ir. Obrigada. Então, a Maureen Biziliar, né, ela é a única dessas 5 fotógrafas que ainda está viva, né, como eu disse, com 90 anos, e ela veio para o Brasil nos anos 50, e em 2003 o Instituto adquiriu a obra completa da Maureen, diferente, né, da Lili, que foi um ensaio.
A Maureen, ela então produziu cerca de 16.251 imagens, entre fotografias, negativos em preto e branco e cromos coloridos, sendo que a produção dela tem muita ênfase nos cromos coloridos, né, que é muito interessante esse material. E ela trabalhou como fotojornalista para as revistas Quatro Rodas e Realidade, ambas da editora Abril, e esse arquivo, né, ele está sendo trabalhado nesse momento pela pesquisadora Vanessa Mateus Cavalcante, e ele está sendo disponibilizado, já tem pelo menos um terço dele online e acessível no endereço acervos.ims.com.br, um trabalho muito interessante da Vanessa Mateus Cavalcante, e que vai trazer ainda muito mais informações sobre esse acervo para nós, né? E aqui, então, eu trouxe algumas imagens do Parque Indígena do Xingu, de 1975, aproximadamente, né? A Maureen, ela não teve exatamente uma entrada antropológica ou etnográfica junto a essas populações indígenas. Ela também produziu muitas fotografias relacionadas a candomblé, umbanda, festas religiosas. Ela também revisitou ensaios literários, como Grande Sertão Veredas, né? Então, a produção dela é muito vasta, mas o olhar dela é muito mais voltado para o fotojornalismo, muito mais voltado para a documentação das manifestações culturais brasileiras, mas não necessariamente antropológico e etnográfico. Aqui também achei interessante trazer esse ensaio dela, que ela realizou na China, em 1982, até hoje, né, a China não é um destino aberto, né, ela não é um país, né, que mostra, né, para os turistas todas as suas facetas, mas nesse ensaio da Maureen, eu não sei exatamente como ela teve toda essa liberdade criativa, né, e documentária, mas ela documentou aspectos pouco comuns, né, da China, como a pobreza, né, como a situação das moradias, né, nesse caso aparentemente precárias, né, também as pessoas em seu momento de refeição, de descanso. Aqui, né, são imagens que eu não vejo circulando com frequência, né, na mídia, ou em revistas, né? E a Maureen foi fazer uma matéria lá na China, mas ela produziu muita coisa que, digamos, né, poderia ter sido censurada, né? E aqui, né, também para trazer esses opostos, né, da obra da Maureen, né, ela fez também um trabalho muito interessante em 1963, em São José do Rio Pardo, e é uma série intitulada, todos esses títulos foram dados pela própria Maureen, nós mantivemos, no caso essa série se chama Pele Preta, e ela se subdivide entre Menino Anjo e Conceição, né? O Menino Anjo é essa criança que está com uma indumentária, né, de anjo, né? É uma série premiada, muito bonita, já integrou a SP Arte, já integrou várias exposições, livros e trabalhos da Maureen. Essa é a Conceição, ela também tem nome, né? Porque nesses ensaios dificilmente a gente consegue nomear as pessoas, mesmo que só pelo primeiro nome, e também foi realizado, né, nesse momento, em 1963. Esses ensaios são muito maiores, né? Quem tiver interesse é a mesma coisa, pode acessar, né, o nosso endereço online ou nos solicitar. E, por fim, a nossa última mulher aqui é Estefânia Bril. O conjunto de sua obra é formado por 11.500 imagens, produzidas entre 1969 e os anos 80, e contém retratos de personalidades, personagens e cenas da vida urbana, e cenas de estúdio e ensaios fotográficos autorais. Vale ressaltar que a Estefânia Bril, a obra dela não só fotográfica, mas os escritos, né, uma grande biblioteca que integra a Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles na Unidade São Paulo, ela foi tema da Bolsa de Pesquisa em Fotografia IMS 2019. Então, é uma coleção também que não está toda trabalhada, mas que, por conta desse evento da Bolsa de Fotografia, que ela teve muito mais informações levantadas, né, muito mais sobre a própria Estefânia. Inclusive, tem o Fórum Estefânia Bril, que está online no canal do YouTube do Instituto Moreira Salles. Quem quiser conferir, vale a pena. A Estefânia, ela e a família dela, parece que eles tinham
um negócio, né, no centro da cidade de São Paulo, e ela aproveitou em um dado momento da vida, né, parece que um dos filhos dela ganhou uma máquina fotográfica, mas não se interessou muito, e quem se interessou foi ela. E aí ela começou a produzir, e ela tinha um modo de produzir muito jocoso, muito irônico também, em algumas séries, por exemplo, essa legenda, né, todo foi dado por ela, no caso, este motorista recusa passageiros, né, muito curioso, né, e ela se interessava também pelos adesivos, né, por detalhes de placas, nesse caso o título é uma reprodução do próprio adesivo, né, que está aí no vidro retrovisor do Fusca. Aqui, exatamente, parece mesmo, né? Eu vi aqui no chat um comentário. Enfim, ela também fez uma série também muito interessante, né? Acho que todo mundo já pensou nisso de alguma maneira, sobre os dizeres escritos, né, nos caminhões. Muitos deles são muito machistas, né? São muito datados, né? Enfim, né? Eu acho que as próprias inscrições falam, né, por si mesmas, né? Se mulher fosse madeira, eu queria ser pica-pau. Tipo, assim, mas, enfim. Hoje em dia não tem mais lugar, né? Mas esperamos, né? Mas é uma documentação que existe, né? E faz a gente também refletir, né? Sobre um momento que não está muito distante, que a gente não pensava sobre nada disso, né? Ou pouco pensava. A mata é virgem porque o vento é fresco, né? Tipo, ridículo. Enfim. Ou no silêncio da noite a população aumenta. Aqui também é uma ironia, né? Não passe pela direita, até porque não tem direita, né? Seria só cair literalmente do minhocão, né? E essa foto, ela me intriga muito. Na verdade, quem me chamou a atenção para essa foto foi o Flávio Pinheiro, que é ex-diretor do Instituto Moreira Salles. E essa foto faz pensar se foi uma encenação combinada, se essa demolição estava em curso e ficou abandonada por algum tempo e as pessoas ocuparam, né, e estavam ali de fato, né, vivendo, enfim, passando parte do seu tempo, se foi algo, né, que foi acordado com a própria Estefânia, mas é uma imagem muito curiosa e faz pensar na questão das remoções, das demolições, né, que é algo, né, que a gente ainda hoje, né, tem essa questão para pensar. Então, aqui a Estefânia é muito simpática, inclusive ela era química, ela trabalhava com o marido num laboratório de química, e em dado momento ela deixa a química e passa a se dedicar somente à fotografia, e muito provavelmente também os conhecimentos químicos dela ajudaram ela com as ampliações, né, com o trabalho de revelação das fotografias, talvez tenha sido uma porta de entrada para essa grande paixão de sua vida, né. Bom, então é isso, espero não ter passado muito do tempo. Quem tiver interesse, então, em saber mais, pode entrar no endereço ims.com.br ou em acervos.ims.com.br. E, com isso, eu agradeço novamente e encerro aqui a apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Roberta. Obrigada, Jovita, Elisama, Dani. Acho que foi muito legal ouvir vocês. Eu vou falar rapidinho aqui só algumas coisas que eu percebi, que eu acho que é importante fazer um comentário. As pessoas ainda estão um pouco tímidas as perguntas, mas eu acho que daqui a pouco todo mundo perde a timidez. Uma coisa que eu reparei, né, um dos aspectos que eu reparei na fala de todos vocês, são as seguintes palavras, né? Fantasmagórica, apagamento, sombra, silêncio, esquecimento, dorme, né? Ao mesmo tempo, a gente tem a presença dessa nova mulher, né? Quem seria essa nova mulher que a Roberta traz para a gente, né? A gente tem o Atlântico visto por duas perspectivas, né? Eu não sei se eu posso dizer uma mais glamurosa por conta de um casamento real, mas à mercê de uma situação histórica que o Brasil vivia, que era a escravidão, né? Então, são dois olhares distintos. Ao mesmo tempo, a gente tem uma representatividade de mulheres fotógrafas majoritariamente estrangeiras,
né? Muito provavelmente são mulheres brancas, né? No acervo. Ao mesmo tempo que a fotografia contemporânea, ela traz essa diversidade que eu acho que não tem muito presente nas outras coordenadorias, como a Dani apresentou no começo, né? Eu acho que é a coordenadoria que tem mais mulher presente no Instituto. Eu acho que eu posso afirmar isso agora, escutando vocês. Não sei pela música que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas eu acredito que sim, né? E a importância do capital cultural, né, Roberta, para as pessoas poderem serem fotografadas, né? Então, você continua tendo uma representação de uma classe branca, de homens brancos, né? E eu acho que é um momento de reflexão, né, que as instituições estão fazendo para repensar isso, né? Para rever essas políticas de aquisição, as suas linhas temáticas, né? Então, eu agradeço, eu acho que não é mais uma pergunta, eu acho que é um momento reflexivo. Eu vou... Tem uma pergunta aqui da Patrícia sobre o acervo de música. Como eu disse, o acervo de música, a gente não pôde participar desse evento, mas acredito que nos próximos a gente consiga, mas eu acho que pelo Portals, você, Patrícia, você consiga essas informações. E eu chamo agora a Carolina Alves para incentivar e botar um pouco de vontade. Eu vim para esquentar. Exatamente, a botar aí uma chama. Isso. Gente, eu amei as apresentações, estou aqui super encantada, pensando como que o Moreira Salles é um mar, né, de possibilidades em termos de pesquisa, voltadas para gênero, mas também pensando nas interseções, como vocês trouxeram. Achei super interessante e super pertinente essas apresentações, falando e nomeando essas mulheres, como vocês mesmas falaram, muitas delas eu mesma nunca tinha ouvido falar. Então, o quanto é importante falar delas, registrar essas histórias através dos documentos que estão no Instituto. Eu fiquei pensando muito, né, que são mulheres documentando suas histórias e as histórias do seu tempo, seja através da fotografia, seja através da escrita. Então, o quanto é potente. Ainda que a gente está falando lá da Maria Ana, no século XIX, como que a escrita ela foi tão fundamental, porque é através desse diário que a gente pode ter acesso à história dessa travessia através da perspectiva feminina. E isso é muito raro, né? De maneira geral, a iconografia, talvez das áreas todas do Moreira Salles, seja a que tem sido mais representada através da visão dos homens, da perspectiva masculina. Então, é muito interessante, ainda que ela não tenha desenhado, mas ela serve, ela dá, né, estimula a produção de imagens através dos seus relatos. Então, como esses relatos são fundamentais. Mas, para esquentar, eu queria perguntar o seguinte, olhando a apresentação da Daniele, eu acho que pode ser uma pergunta para girar para todo mundo. Elisama também falou, né, da importância da gente repensar políticas de aquisição, catalogação, tratamento. Eu quero perguntar mesmo quanto e como o Moreira Salles tem feito esse trabalho. Daniele falou sobre pessoas, mulheres trans, pessoas negras. Como vocês têm trazido esse debate e como essa declaração, essa autodeclaração, isso consta e como consta nas bases de dados do IMS, porque eu acho que esse é uma grande questão para a gente aqui na RAM, né? Como que a gente chama esse arquivo de um arquivo de uma mulher negra? Como que a gente diz que esse arquivo é um arquivo de uma mulher trans ou de um homem trans? Porque, de maneira geral, isso não está óbvio e a gente, nos registros de termos de cessão, cartas de cessão, todos os registros de instrumentos, né, jurídicos que a gente tem, essa nunca foi uma pergunta que foi feita para os titulares desses arquivos. Então, como que a gente provoca essa virada institucionalmente? Eu acho que é uma pergunta que pode girar por todos vocês, porque eu sei que vocês têm feito no Moreira Salles alguns exercícios de repensar, né, essas legendas, esses apagamentos através da catalogação. Eu acho que podia ser um início de papo interessante. Muito, muito obrigada pela apresentação de vocês. Carol, eu vou começar falando só porque acho que foi isso. A gente tem se deparado, eu vou falar sobre a fotografia contemporânea, vou até pedir uma ajuda para a Roberta, para entender isso dentro dos nossos sistemas de registro,
mas a gente tem se deparado com essa questão, e vou contar 2 casos muito rápidos que aconteceram nesse último ano, assim, né? No ano passado, durante a pandemia, nesse começo de pandemia, a gente fez o programa Convida, que a gente convidou artistas para fazerem trabalhos em caráter emergencial, e vários da nossa lista de convidadas eram mulheres trans. Então, a gente passava por essa questão do nome, né? Do nome social versus o nome de registro, e como isso constaria nos contratos, que é também um arquivo. Então, a partir de discussões desse lugar, a gente começou a rever os contratos, então os contratos começaram a estar com o nome social e ter valor oficial de registro, né? Então, eu acho que isso simboliza e direciona a discussão para também ampliar, que é uma coisa que para mim é muito cara, e eu falei na minha apresentação, o que significam os registros oficiais, né? Então, tanto essas catalogações de legenda, o que a gente faz na fotografia contemporânea é a autonomeação das próprias pessoas. Então, se a artista se denomina como uma artista trans negra, é isso que vale, né? Não tem uma nomeação externa para dizer o que aquela pessoa é ou não é, né? Então, e aí eu tive um outro episódio particular, assim, essa semana, que saiu o resultado da Bolsa Zoom, e uma pessoa veio dizer para mim assim, 2 machos. E aí eu falei, nossa, calma, né? Estamos falando de Thiago Santana, que é um homem negro, e estamos falando de Castiel Vitorino, que é uma mulher trans. Então, de fato, eu percebi como tem uma importância dessa nomeação pública que ajude também esses artistas e que ajude a própria instituição a dar um caráter de força para esse direcionamento que a gente tem feito, né? Tem um valor simbólico e econômico e político totalmente diferente a gente selecionar 2 homens brancos numa convocatória ou 2 homens negros, né? Dentro dessas discussões. E eu acho que um movimento muito interessante, assim, e acho que essa é uma oportunidade excelente, é da gente poder discutir criticamente até os nossos acervos de mulheres, né? Porque quando tem essa nova mulher, eu fico me perguntando assim, nova para quem, né? Essa mulher que está ali na feira comprando flores, ela tem um caráter revolucionário dentro da história da fotografia, mas ao mesmo tempo ela não representa toda uma cidade acontecendo, né? Da mesma forma, quando eu me pergunto quem são as fotógrafas que estão fotografando São Paulo ou as grandes metrópoles no século XX, que São Paulo é essa que elas fotografam também, né? Então, como que porque geralmente é o centro de São Paulo, as periferias não estão retratadas ali. Então, a gente cai de novo nessas ausências e apagamentos, que eu acho que foi uma das palavras que a Fabi falou e que a gente repetiu, que eu acho que também é importante para a gente, enquanto instituto, que de fato é esse mar de coisas acontecendo, que a gente possa se permitir também fazer essa crítica e essa discussão, né? De entrar nessas intersecções do gênero para falar também do que isso representa enquanto classe e qual é o alcance que esse acervo consegue dar, porque é ele que vai dar uma cara para a cidade, né? Quando você vai buscar assim quem era São Paulo do século XIX, é essa São Paulo que você vai achar, né? Como você falou do oceano. Quando você vai procurar o que significa uma travessia, você vai achar essas travessias românticas das missões europeias no Brasil, né? Você não vai achar esses apagamentos de história que ocorreram nas travessias pelas escravizações. Então, eu acho que tem um movimento que o Instituto está fazendo de rever todas essas nomenclaturas, sabe? A partir das nomenclaturas, a partir da definição dos conceitos, rever essas nomenclaturas, né? Dentro dos nossos registros oficiais, mas acho que também dentro de conversas como essas que a gente está tendo aqui. Pegando a corda um pouco, pela literatura, eu acho que o processo está um pouco mais moroso no que diz respeito à aquisição de acervos. Assim, a gente ainda não atualizou como uma demanda necessária. Mas eu vejo que tem uma diferença, por exemplo, iniciada e intencional, por exemplo, nos nossos eventos. Então, enfim, o programa Convida, que a Silvinha colocou aqui, quando elencamos os nomes, pensamos no impacto que isso tem, como a Dani falou, né? O impacto de classe, de gênero, o impacto discursivo e simbólico, naquilo que a gente contrata ou nos textos que a gente veicula, nas pessoas que a gente convida para fazer os eventos. E também nas exposições que a gente escolhe apresentar. Não é à toa que Carolina Maria de Jesus vai ter uma exposição agora
E tem, acho que, duas particularidades interessantes nessas exposições, é que a Jane pode me corrigir, mas a Jane Leite, que é da minha equipe, maravilhosa também, a equipe da exposição da Carolina Maria de Jesus é uma equipe formada por pessoas negras. E a equipe da exposição ok, é isso mesmo. E a equipe da exposição da Clarice é toda feita de mulheres. Então, estamos observando isso em outros movimentos, ainda que a entrada, né, de acervos continue sendo do gênero masculino. Mas eu acho que é, de novo, aquele processo, né, da demanda externa, uma invertida, né? A gente está no retrovisor, assim, tem uma demanda externa que vai obrigar a gente a olhar para o tratamento de catalogação, que vai obrigar uma mudança de política de aquisição e do que a gente está franqueando e escolhendo guardar como memória, como discurso, como tempo, né? Eu fiquei na dúvida se a Jovita ia falar ou se é minha vez já, mas tá bom, Jovita, você fala na sequência. Eu também concordo, né, e também estou acompanhando todos esses debates, todas essas discussões, e eu queria trazer um dado adicional aqui também para a gente pensar nisso, né, que na coordenadoria da fotografia, nós temos 41 coleções e 16 comodatos, né, que totalizam 57, né, coleções ou arquivos. E nós temos 5, né, coleções que são arquivos de mulheres e mais 5 mulheres que estão inseridas numa coleção que é a coleção IMS. Então, elas não são titulares de coleção, elas são titulares de conjuntos. Então, esse também é um dado bem representativo do quanto, né, essa produção fotográfica é majoritariamente masculina, né? Essa questão da autodenominação em relação a raça em sentido de cor de pele, ou a opção sexual, enfim, ou a gênero, né? Isso nunca foi contemplado na coordenadoria de fotografia, e a produção mais contemporânea tem ido realmente para a fotografia contemporânea. Na fotografia, o auge da produção é até mais ou menos os anos 80, no máximo anos 90, então acho que isso também reflete, né, algo que não era pensado nesse momento. Então, eu trabalho aqui com a Fabiana Dias, né, também na revisão dos nossos campos de catalogação, e existe a perspectiva de inserir esses campos, mas aí a gente se pergunta como é que a gente preenche, né, porque todo mundo quase já morreu, e aí a gente pensou no caminho de consultar os contratos, só que os contratos, eles têm aquele formato jurídico padrão, né, homem, nasceu na cidade de São Paulo, não sei o quê, fulana de tal, mulher, né, então a gente pode até usar essa informação, mas com certeza ela não vai refletir em grande parte, né, a realidade e como essas pessoas talvez se estivessem vivas hoje, né, também se autodenominariam. Então, é uma questão. A gente tem também no Instituto agora uma coordenadoria de diversidade e inclusão social, e a gente vai ter uma reunião já prevista, né, com a Viviana Santiago, para pensar como é que a gente também estrutura esses campos, né, porque parece uma questão muito simples, mas na prática é complexo, né, e também a gente tem que tomar cuidado para não invadir, né, a privacidade das pessoas, né, tem toda uma discussão também em relação, né, a se as pessoas querem de fato se posicionar ou não. Nós gostaríamos que sim, mas talvez não seja um desejo, né, individual, né, das pessoas, e aí mais complicado das pessoas que já morreram, das suas famílias, né, e dos seus herdeiros. Então, todas essas questões precisam, de fato, né, serem pensadas. Eu acho que é isso, essa pergunta, né, passo aqui para Jovita fazer sua reflexão também. Oi. Acho que na iconografia, assim, a principal mudança, não mudança, mas foi justamente o programa Convida, porque foi realmente uma oportunidade de trazer mais mulheres, e especialmente mulheres negras, para a coleção, embora, enfim, os trabalhos não tenham sido incorporados ao acervo, né? Toda a questão do Convida, ela seguiu um caminho um pouquinho diferente de incorporação.
mas foram convidados justamente pela coordenação da área. Então, ontem a gente teve um bate-papo bem legal com a Marília Mars e a Linoca Souza, que são duas chargistas da Folha, e, enfim, já deve estar disponível no canal de YouTube do Instituto, e foi muito legal ver as reflexões delas enquanto artistas negras que estão aí nesse espaço que é de jornal que é basicamente dos caras brancos, né? Os caras brancos de uma certa classe média. Enfim, e no momento, assim, a gente está passando por essa situação de reavaliar o acervo. Então, a gente tem, no momento, está catalogando uma coleção do J. Carlos e a gente está, enfim, a equipe de catalogação está realmente muito atenta a questões de raça e gênero, que é algo que a gente também pretende, a gente não atacou ainda com muita profundidade, a refazer realmente dar esses olhares para a coleção brasiliana, porque precisa mesmo, né? Tem muita coisa ali que foi catalogada justamente com esse olhar, como que eu posso dizer? Não oficial, mas é quase uma repetição de todos os discursos que a gente já viu em todos os livros de história, em que você sempre trata, enfim, genericamente uma pessoa, enfim, negra como um escravo, né? E isso é uma história que vai se repetindo. Então, agora a nossa energia tem que ser colocada aí, para, enfim, tentarmos fazermos justiça, enfim, mínima nos nossos campos. Mais alguém? Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Tá todo mundo muito tímido. Diana, posso perguntar uma coisa? Claro. Eu queria saber duas coisas que meio foram faladas, mas uma delas ainda não, que eu coletar os depoimentos dessas mulheres. Eu percebi que a Maureen, que é a única que está viva, gostaria de saber se vocês já fizeram alguma entrevista, vídeo, um registro visual de uma entrevista, uma fala com ela, porque eu acho muito importante uma pessoa, principalmente quando ela é idosa. E a segunda questão é justamente essas oficinas, trabalhos que você fazem com o público, para incorporar esses públicos, para que esses públicos normalmente excluídos, eles olhem para essas fotografias, para essas coleções e falem para nós também, desde seu olhar, como eles se sentem representados, subrepresentados ou invisíveis. E é isso. Quais que são as oficinas que vocês têm projetadas para essas próximas meses do ano, enfim, para o futuro? Bem, não? Eu acho que do ponto de vista da literatura, por exemplo, né? Bom, eu vou puxar sardinha para minha área. Agora, tem um trabalho que eu acho que é muito importante, que é a coordenação da ação social de também, que eu acho que deve ser muito ser mencionado, assim. E as meninas estão fazendo um trabalho muito incrível, por exemplo, de formação de professores. Então, Carolina Maria de Jesus em sala de aula, de formar professores de escola pública. E isso também vai ter na esteira, né, da exposição da Clarice, que é a literatura e infância, especificamente para professores do ensino público. E eu acho que essa é, de fato, uma intervenção muito importante, né, para os próximos tempos. Assim. Queria relevar essa parte, pôr em relevo. Cláudia, obrigada pelas perguntas. A Maureen, ela trabalha
muito próxima a nós até hoje, tem muita documentação produzida sobre ela, tem várias entrevistas gravadas, tem documentários que ela produziu, né? Então, ela fez várias visitas antes da pandemia ao Instituto. Agora, ela se recusa a falar um pouco dessa fase dela, da fotografia, porque hoje em dia ela considera que ela está numa fase audiovisual, de produção audiovisual. Então, ela não gosta muito de falar, ela acha que a fotografia ela é o que é, que ela se autorrepresenta, e que ela dando informações em cima daquilo, na verdade, ela estaria alterando de alguma maneira, né, o que foi produzido naquele contexto, né, a visão da artista, a gente respeita. Agora, ela fez 90 anos, teve um seminário nos 90 anos dela, esse ano mesmo, né, foi muito interessante, foram convidadas várias pessoas que fizeram parte da sua trajetória, ela também participou, Sérgio Burg, né, coordenador da área de fotografia, a própria, né, como eu disse a vocês aqui, a Stefania Abril, ela foi objeto, né, da Bolsa de Fotografia de 2019, então agora em 2020 também teve o Fórum Stefania Abril, ele durou 5 dias, se eu não me engano, 4 ou 5 dias, né, esse trabalho todo foi feito pela Ileana Seron, que é a coordenadora do Núcleo de Pesquisa do Instituto Moreira Salles, então foi produzido também eventos também para própria devolução, né, da pessoa que ganhou a bolsa para fazer, né, também contar como foi, né, comentar o seu trabalho. Então, mas em geral, esses eventos são em funções de efemérides, né, são em funções de exposições, como a Elisama disse também, né, então não tem um programa específico para popularização da obra de mulheres no acervo do Instituto, ou algo nessa linha, né? São eventos pontuais, apesar de frequentes até. E aí, quem tiver interesse também na página do Instituto, tem lá a programação dos próximos eventos, e aí eu acho que é um bom lugar. Eu vi aqui que eu cometi um erro, assim, muito fatal, quase, né? Que eu não coloquei aqui a obra da Madalena Schwartz. A Madalena Schwartz, ela tem uma importância muito grande no acervo do Instituto, ela também teve uma exposição dedicada a ela em 2020, e tem muito material disponível sobre ela também no site do Instituto Moreira Salles. A Madalena, ela produziu muito relacionada à população transexual, LGBTQIA+, né, no centro de São Paulo, né, na época, né, muitos travestis, né, transformistas, né, pessoas que trabalhavam na noite. É um material incrível, não deu tempo também, hoje aqui, já estava já em 60 slides para 15 minutos, né, mas realmente eu tenho que mencionar aqui que sim, que a Madalena faz parte, né, do nosso acervo, que ela é titular de uma das coleções. Se a gente tiver a oportunidade de uma nova participação, com certeza, de repente, a gente até dá um enfoque na própria Madalena. Então, se você também quiser mais informações, Laura, você pode escrever diretamente para a gente, tá? Que a gente manda um link de tudo que tem digitalizado da Madalena. Tem muita coisa ainda por tratar e por digitalizar. É um acervo que não está totalmente trabalhado. Deixa eu só completar aqui uma questão que a Daniela mencionou, né? Estava conversando com a Carol no chat sobre as próximas aquisições. A conversa que a gente quer ter no Instituto com a Viviana, né, é exatamente pensar como é que a gente pode incluir nos próximos contratos de aquisição essa autodeclaração, né? Porque tem que ver, às vezes a pessoa também não quer falar, né? Eu tenho direito de não dizer nada. Então, para a gente poder criar um campo para as próximas aquisições, isso ficar mais fácil para a gente. E a gente não sabe ainda como é que a gente vai fazer com os que a gente já adquiriu. Né? Os que já morreram, só se a gente, né, fizesse uma consulta e fizesse uma pergunta. Mas, ou se está vivo ainda, eu acho que a gente pode pensar num plano de ver como é que a instituição vai enfrentar isso, né? Mas, por enquanto, a gente só está pensando e conversando como a gente tem que resolver essa questão, né? Até para ficar mais claro, como a Dani falou, né? São dois machos, mas, né, em que contexto, né? Então, para descortinar uma série de coisas.
É isso, gente. Eu não sei se tem mais alguém. A gente já está chegando no final. Eu acho que foi ótimo. Foi muito bom ouvi-las. Fiquei muito feliz com o que eu ouvi. Parabéns pelas apresentações. E bom ter vocês na minha equipe de trabalho. E, enfim, a gente continua em contato. As meninas distribuíram, acho que pelo site do Instituto também vocês conseguem ver quem somos nós, né? Então, eu acho que não tem... Se não tem mais nada a dizer, a gente pode encerrar. Né? Eu só queria dar parabéns a todas, foi uma apresentação realmente magnífica, e assim, e já vou frequentar mais lá o site do IMS, que eu já vi nessa questão da literatura, uma coisa que muito me interessa. Eu tenho, por pura falta de tempo, né? Por não por falta de interesse, é falta de tempo realmente. E eu acho que nós temos... Gostaria de... Não sei, Carol, você sabe a data, ou a Nina, do próximo encontro? Porque aí a gente já pode deixar aqui o convite ao vivo. É com o Arquivo Nacional? Não é? Fala, Carol, mais uma vez. Nina que está por dentro. São tantas datas, a gente pode se equivocar. Então, a Nina com a Dá palavra. uma checada aqui rapidinho, vai ser no dia 7 de outubro, se eu não me engano, às 3 horas da tarde também. A gente vai começar a divulgar agora, estava esperando passar esse evento, mas fique atento às redes sociais das instituições, assim, que a gente coloca todos os nossos eventos da RAM lá, e também aproveitando para falar que em breve a gente vai disponibilizar o evento de hoje no canal do YouTube da FGV, na playlist do CPDOC, né? É isso, gente. Obrigada demais a todos os participantes que ficaram com a gente aqui até o final também. A gente teve um quórum maravilhoso. E é isso, esperamos cada vez mais aumentar essa rede e as trocas e esses debates maravilhosos. Gente, também quem quiser conhecer, desculpa, Roberta, quem quiser conhecer e aderir à RAM, seja individualmente ou como pesquisadores ou como instituições, que nos escrevam. Vou colocar aqui o contato da rede e podem nos procurar, que a gente vai adorar ter mais gente para conversar sobre esses temas todos. Obrigada a presença de todos e todas, e eu também quero agradecer especialmente a parceria do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, né, que é representada pela Carol, Nina, Adelina, a Cláudia, né, que também deu uma força aqui ao evento, e a própria RAM, né, todas as pessoas envolvidas aqui. E também é um prazer, né, estar aqui com minhas colegas queridas, né, compartilhando experiências. Muito obrigada.